Olá, meu nome é Francisco, sou aluno da Uniaself. Irei fazer a prática da disciplina da teoria e metodologia de lutas, né? Ah, e a prática, a modalidade escolhida foi o boxe. Aí eu vou contar uma breve história sobre essa modalidade. O boxe já existe há milhares de anos, né? Mas o formato que conhecemos hoje começou a ser organizado na Inglaterra no século XVIII. Nessa época começaram a surgir regras para deixar as lutas mais seguras, né, e justas. Depois, em 1867, foi criado mudanças importantes, mudanças importantes, como o uso de luvas e a divisão das lutas em rounds, né? As categorias de peso, essas regras são a base do boxe até hoje. Sobre o boxe, antigamente muitas lutas eram feitas sem luvas, que tornavam os combates mais perigosos, né? O lutador John Sullivan foi um dos últimos campeões desse estilo e também um dos primeiros grandes nomes do boxe com luvas.